Pessoal, tô de volta agora para falar de um tema que foi sugerido por um dos nossos seguidores, o Leandro. Valeu, Leandro, pela dica, que é taxa de juros e o seu impacto sobre a pecuária. Bem, por que a gente vai falar disso? Porque na última semana o Banco Central aumentou a taxa de juros para 10,75%, o maior nível desde maio de 2017, e o Banco Central fez isso para justamente conter e buscar conter a inflação, né? A gente viu a inflação em 2021 bater a casa dos 10%, né? O IPCA bateu 10,01%, e o Banco Central, numa tentativa de conter essa inflação, ele aumentou e vem numa curva ascendente de taxa de juros, que chegou agora à casa dos 10,75% e tem sim a perspectiva de que aumente um pouco mais ainda. E como isso pode impactar a pecuária? Bem, basicamente a gente vê dois impactos, curto e médio e longo prazo, né? O curto prazo, a gente enxerga um impacto mais sobre o consumo interno de carne bovina. Por quê? Quando você aumenta a taxa de juros, você contém a inflação, mas você breca também a atividade econômica, o PIB. Então, quando você tem um PIB impactado, ou seja, menor, automaticamente a tendência de dinheiro em circulação e de riqueza na população brasileira, que já está combalido, pode diminuir ainda mais. Então, quando você tem esse aumento da taxa de juros, você impacta justamente no consumo da população brasileira. E a população brasileira gosta e aprecia muito carne. No entanto, como a gente tem um PIB recuando, pelo menos desde 2015, uma dificuldade em gerar mais riqueza desde aquele período, a gente pode ser ainda mais combalido por conta desse aumento da taxa de juros. E, consequentemente, reduz o consumo interno de carne bovina, que hoje representa de 70% a 75% da nossa demanda total. Então, automaticamente, você teria um impacto sobre a precificação do boi gordo, principalmente o boi gordo internamente, né? O preço da carne bovina no mercado interno. No médio e longo prazo, o impacto é mais para a produção pecuária. Por quê? Quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta todo o nível de juros da economia. Então, até mesmo os créditos, a taxa de juros que o custeio agrícola usa, né, o Pronamp, o Pronaf, todas essas taxas que vêm aí subsidiadas e o governo faz nas linhas do Plano Safra, elas tendem a aumentar justamente por conta do aumento da taxa básica de juros. Então pode ser que em 2023 a gente veja sim um Plano Safra com taxa de juros, mesmo que menores do que a Selic, a patamares maiores do que a gente viu nesse último ano. Então isso impacta justamente na atividade de longo prazo da pecuária, por conta de que você tem um custo de capital mais caro e você se sente menos, e aí quando eu falo você se sente, os economistas medem, que você se sente menos tendencioso a aplicar mais dinheiro para justamente produzir mais gado, porque em teoria você pode emprestar para o governo e receber 10,75% ao ano, enquanto que você vai para a atividade de risco, que no caso é a pecuária, né, uma atividade de mais risco do que em teoria emprestar dinheiro para o Tesouro Direto, para o governo. Então você acaba desestimulando a produção pecuária e isso tem um impacto de mais longo prazo. Então seriam basicamente esses dois impactos. Obviamente que eles não têm um impacto tão profundo quanto outros, né? Então a gente tem que ficar de olho muito mais na oferta, no crescimento de poder de compra da população, nível de desemprego, dólar. Todos esses impactam de maneira mais intensa, mas ainda assim existe o impacto do aumento da taxa de juros sobre a atividade pecuária, tanto no curto quanto no médio e longo prazo. Bem, a gente fez um vídeo breve, isso aqui é para explicar mais ou menos, né, de maneira breve, sobre a taxa de juros na atividade pecuária. Se você tiver mais dúvidas, quiser que a gente faça algum complemento ou tem alguma sugestão de vídeo, deixa no comentário aí que a gente vai compartilhar e fazer cada vez mais vídeos que nem esse. Valeu, pessoal, até a próxima!